Boa noite. Boa noite. Governo Dilma entrega ao Congresso a defesa no caso das pedaladas fiscais. Preso na Lava Jato, o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, depõe sobre desvios na Bangkok. Diante do caos e da falta de solução, Joaquim Levy admite adiar o prazo do Simples Doméstico. Pacientes reclamam de problemas no atendimento em hospital público do bairro do Jaçanã. Datafolha mostra que 48% dos paulistanos reprovam a gestão de Alckmin na falta d'água. E 59% reprovam remanejamento de alunos na rede estadual de ensino. O Hospital Municipal São Luís Gonzaga, no Jaçanã, zona norte da capital, está com atendimento prejudicado. Administrado pela Santa Casa desde 2008, ele foi atingido pela crise da entidade e perdeu 25% do quadro clínico no último mês. O São Luís Gonzaga é o único hospital público da região e atende também moradores de cidades vizinhas, como Guarulhos e Arujá. Seu Wagner foi o jardineiro do hospital por 10 anos. Ele presenciou primeiro a demissão dos médicos, foram 52. Depois foi a vez da parte administrativa e de serviços, onde ele estava incluído. Uns 27 por dia, mais ou menos. Um total de uns 300 funcionários. Pelo que eu vi, funcionando com carga reduzida, né? Porque já estava fraco, né? Até então piorou, né? Nós não tivemos autorização para entrar no hospital, mas aqui do lado de fora conversamos com alguns pacientes que reclamam principalmente da falta de médicos especialistas. Hoje, por exemplo, quem procurou por um ortopedista foi orientado a buscar outro hospital. Foi o que aconteceu com Jefferson, que chegou com dores nas costas. Ele caiu de uma escada na segunda-feira e não conseguiu atendimento até agora. Teria que ficar internado para esperar ver se ia ter a especialidade. Como eu não posso me ausentar do serviço, eu tenho que procurar outro hospital. E é uma peregrinação, vai passando de hospital. Eu vou para Santana, se lá não tiver, se não tiver ortopedista, eu vou ter que procurar outro ou vou ter que tirar do meu próprio bolso. Dona Maria Aparecida faz tratamento para a coluna há 1 ano com o mesmo médico. Hoje foi surpreendida. O médico foi mandado embora e eu vim saber hoje. Andressa trouxe a filha com problemas respiratórios para passar no pediatra. Foi atendida depois de 2 horas no pronto-socorro. Graças a Deus está funcionando. E a gente que não tem condições de ir para o hospital particular, não tem nem palavras como ele é importante para a gente. Segundo o Sindicato dos Médicos de São Paulo, ambulatórios de oftalmologia e reumatologia deixaram de existir. Dizer que a Santa Casa e os seus serviços e seus outros serviços funcionariam garantindo a mesma quantidade de atendimento, na mesma qualidade, tendo uma redução tão drástica dos seus profissionais, seria impossível. Se fecha um serviço como esse, o poder público precisa se mexer para garantir a assistência à população. Então, se falta serviço, algum lugar precisa repor. Em junho de 2014, o pronto-socorro da Santa Casa, na região central de São Paulo, foi fechado por falta de material básico para o trabalho. Em novembro, 11 mil funcionários ficaram sem receber o 13º salário. 9 das 24 unidades administradas pela entidade foram devolvidas ao governo do estado. Recentemente, 1.400 funcionários foram demitidos. A dívida atual da instituição é de 897 milhões de reais. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, a Santa Casa recebe do governo R$ 7.900.000 para administrar o Hospital São Luís Gonzaga. O contrato com a entidade termina no dia 31 de dezembro e a Secretaria diz que já foram selecionados novos administradores. Sobre o contrato com o Hospital São Luís Gonzaga, a Santa Casa informou que cumpriu o acordo integralmente e que fez este ano mais de 11 mil atendimentos mensais no pronto-socorro. Uma parte dos taxistas de São Paulo promete não trabalhar por 3 horas na próxima quarta-feira. A decisão foi tomada hoje numa reunião feita na Praça Charles Miller. Esse é mais um protesto da categoria contra o Uber. Na capital, são cerca de 34 mil taxistas e pouco mais de 2 mil motoristas do Uber. A
A Assembleia reuniu coordenadores e lideranças de diferentes cooperativas de táxis e representantes dos principais sindicatos da categoria. O encontro dos taxistas foi mais uma etapa da polêmica discussão sobre a liberação ou não do aplicativo Uber como meio de transporte na cidade de São Paulo. No início de outubro, o prefeito Fernando Haddad sancionou a lei que proíbe a circulação de táxis sem regulamentação na cidade. Na ocasião, a prefeitura também anunciou a criação de uma nova modalidade, o chamado táxi preto, que só poderá operar por meio de aplicativos. 5.000 alvarás vão ser disponibilizados. Por unanimidade, os participantes da Assembleia decidiram que vai haver paralisação de todo o serviço de táxi aqui na cidade de São Paulo por 3 horas na próxima quarta-feira, dia 11 de novembro. Em qualquer lugar do mundo, qualquer serviço é legalizado. Aqui mesmo em São Paulo, para vender pipoca na porta de uma escola, o cara tem que pagar imposto, tem que ser legalizado. E é isso que nós estamos aqui pleiteando junto às autoridades. Ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, presta depoimento na capital paulista, no processo que investiga irregularidades na Bancop, a cooperativa habitacional dos bancários de São Paulo. Faz 12 anos que Marcos espera pela escritura do apartamento onde mora. Como mutuário da Bancop, ele se diz lesado e hoje representa na justiça outros 50 vizinhos na mesma situação. O João Vacari, em 2006, criou uma dívida do nada para esse grupo de pessoas, entre outras, e se recusa a transferir o imóvel se as pessoas não pagarem o que ele deseja. Tem pessoas que foram cobradas em 5 mil, 30 mil e 200 mil reais. Para o Ministério Público Estadual, 3.000 cooperados foram lesados no esquema que teria desviado mais de 100 milhões de reais da cooperativa habitacional dos bancários de São Paulo para financiar campanhas do PT. A Bancop, inclusive, como organização criminosa, serviu de embrião para outros escândalos que a gente está vendo hoje estourarem pelo Brasil afora. Muitos valores foram retirados na boca do caixa, né? Ou seja, em dinheiro. E, obviamente, o saque na boca do caixa é difícil você buscar os vestígios necessários. Mas nós temos provas, inclusive de cheques, que foram para campanhas partidárias. O ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, esteve à frente da Bancop durante 10 anos, até 2009. Também pesa contra ele a suspeita de superfaturamento em condomínios financiados pela cooperativa. Vários imóveis ficaram inacabados. Das 9.000 unidades prometidas em São Paulo, só 5.600 foram entregues. Vacari prestou depoimento durante mais de 2 horas e negou as acusações. Além dele, outros 5 réus, entre diretores e ex-diretores, respondem ao processo por estelionato, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. O caso segue em segredo de justiça. Vacari deu todas as explicações. E explicações que efetivamente são verdadeiras. Uma cooperativa, os cooperados colaboram para a construção de empreendimentos imobiliários. Havendo inadimplência, há necessidade de um ajuste final, onde esses cooperados precisam, por força contratual, completar o que foi pago na construção. Agora, crime jamais ocorreu. O ex-tesoureiro do PT está preso no Paraná desde abril. Ele já foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 15 anos e 4 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato. O governo entregou ao Congresso Nacional a sua defesa em relação às contas do ano passado reprovadas pelo TCU. O presidente do Senado e também do Congresso, Renan Calheiros, marcou a votação para o dia 17 de dezembro. A entrega da defesa foi feita pelo ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, e pelo advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams. Renan já enviou o documento para análise da Comissão Mista do Orçamento. O relator é o senador Assir Gurgax, do PDT, que vai ter 40 dias para apresentar a conclusão. A decisão final sobre as contas do ano passado do governo Dilma vai caber ao plenário do Congresso Nacional. Esse processo é novo, é parte de um aprendizado. Desde a sua tramitação no Tribunal de Contas, que é uma coisa nova, inédita. No mês passado, por unanimidade, os ministros do TCU entenderam que o governo cometeu várias irregularidades nas contas do ano passado. Entre elas, feriu a Lei de Responsabilidade Fiscal, melhorando artificialmente o resultado do orçamento com as chamadas pedaladas fiscais. Segundo o advogado-geral da União, não houve prejuízo para a União e não há elementos que justifiquem a rejeição. Não há prejuízo, porque a apuração anual ela é
a favor do governo, ou seja, a Caixa paga juros para a União. O ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, disse confiar no direito do contraditório. Muita gente perde na primeira instância, ganha na segunda e confirma a vitória na terceira. Não sei o que vai sair ainda da CMO e do Congresso. Óbvio que eu tenho expectativa que nossas razões sejam acolhidas e que as contas da presidenta Dilma sejam aprovadas. Eu não vejo por que macular um julgamento ou outro. Todos os dois têm legitimidade. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a defesa das pedaladas fiscais. Depois de um breve sumiço, as pedaladas fiscais voltaram ao noticiário. O governo entregou hoje ao Congresso a sua defesa. Essa defesa não tem muita coisa de diferente em relação àquela que foi rejeitada por unanimidade no julgamento do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas, você sabe, é um órgão auxiliar do Congresso Nacional. Seus ministros são precários, alguns deles têm o rabo preso, mas o corpo técnico do Tribunal de Contas é muito respeitado. Pela lógica, o Congresso Nacional deveria render homenagens a esse trabalho técnico e confirmar a reprovação das contas de Dilma referentes ao ano de 2014. Mas existe um enorme risco de o reprovado ser dado por aprovado. O ministro Jacques Wagner, da Casa Civil, acha que essa é a graça da democracia. Você perde num tribunal e pode ganhar em outro. O problema é que o Congresso Nacional é um tribunal sui generis. Ali, os magistrados andam com um código de barras na testa. Muitos deles se vendem por qualquer trocado, alguns cargos, algumas verbas orçamentárias. É esse Congresso Nacional que vai julgar as contas de Dilma Rousseff. Você deve estar se perguntando, mas e eu com isso? O que é que as pedaladas fiscais têm a ver com o meu café com leite? O diabo é que tem muito a ver. A economia brasileira está em ruínas por conta da irresponsabilidade fiscal simbolizada pelas pedaladas. No ano de 2014, o governo sacou a descoberto nos bancos oficiais algo como 40 bilhões de reais. E continuou pedalando em 2015. No final desse ano, estima-se que o buraco das pedaladas vai ser de 57 bilhões de reais, o que vai aumentar o rombo nas contas públicas para algo muito perto de 120 bilhões de reais. Isso prova que governos também enlouquecem. Mas governos não decretam falência, governos não baixam as portas, governos não penhoram a máquina de costura. Governos, quando quebram, enfiam a mão no seu bolso, fazem sumir o seu emprego, engolem o seu café com leite. Boa noite. A Justiça de São Paulo lançou um portal para estimular acordos e mediar conflitos entre empresas e consumidores. A ação é uma parceria com o Ministério da Justiça para reduzir o número de processos. O motorista de ambulância João e o cozinheiro Ademar não se conhecem, mas têm histórias bem parecidas. Os dois tiveram que recorrer à justiça para resolver problemas de cobranças irregulares praticadas por bancos. Eu sempre fazia o seguro, né, e pagava parcelado pelo cartão, seguro de carro, né? E automaticamente eu paguei 3 parcelas, mas logo em seguida eles cobraram tudo de uma vez. Aí teve de usar o Procon, do Procon diretamente fomos para a Justiça Comum. Eu fiquei na Caixa durante 6 meses. Eu só tinha um cartão só do benefício. Não era conta poupança nem conta corrente, era só benefício. Aí quando eu saí depois de 6 meses, o banco ficou me cobrando. Aí eu tive que entrar com ação, danos morais. E eles não estão sozinhos nesta caminhada. Mais da metade das 900 mil ações cíveis em andamento hoje na Justiça de São Paulo são das relações de consumo, de pessoas que não estavam satisfeitas com produtos ou serviços de empresas e que não conseguiram resolver estes problemas de uma maneira amigável. E de insatisfação em insatisfação, a justiça acaba sobrecarregada. Justiça tem um preço, tem um custo cada vez mais elevado. É uma justiça dispendiosa e lenta. Não é? O processo pode demorar 20 anos, porque nós temos 4 instâncias. Começa no primeiro grau, passa pelo tribunal, vai para o STJ, vai para o Supremo Tribunal Federal. Nesse percurso, há mais de 50
modalidades recursais. Para tentar diminuir as demandas judiciais, foi lançada hoje uma plataforma online que vai funcionar dentro do site do Tribunal de Justiça de São Paulo. Através do consumidor.gov.br, os clientes com problemas fazem a reclamação diretamente com a empresa envolvida, com supervisão dos órgãos de defesa do consumidor. Nos estados onde a ferramenta já está funcionando, o resultado foi positivo. 80% dos casos que chegam ao consumidor.gov são resolvidos em menos de 7 dias. Então, nós estamos aqui assinando um novo pacto de melhoria, de ampliação desse atendimento, mas nós já temos experiência e já está demonstrado que ele é capaz de ajudar os consumidores a resolver os seus problemas. No evento de hoje, 14 grandes empresas de varejo, telefonia e bancos assinaram um pacto pela prevenção e solução de conflitos de consumo e deram um abraço simbólico no prédio do tribunal. O compromisso é tudo o que os consumidores mais esperam. Agir de forma ética, respeito com o consumidor e cumprir com aquilo que você está vendendo. Acabou. E já choveu forte aqui em São Paulo. Hoje, o Centro de Gerenciamento de Emergências declarou estado de atenção para enchentes em diversos bairros. E amanhã, a possibilidade de novos temporais. Vamos à previsão com Luciana Magalhães. Uma frente fria que está bloqueada na costa do Sudeste ajuda a provocar mais chuva no centro-sul do Brasil. Essa frente aumenta um corredor de umidade e, com isso, pode chover forte em toda a faixa azul do mapa, que vai desde o oeste de Rondônia até o litoral da região sul. Já nas áreas em verde claro e verde escuro do mapa, o sol aparece acompanhado de pancadas de chuva, principalmente no período da tarde. E na área que vai desde o Amapá, passando pelo Nordeste até o centro-norte de Minas Gerais, o tempo continua quente e seco. Máximas amanhã de até 38 graus em Teresina, 33 no Rio de Janeiro e em Florianópolis, a máxima não deve passar dos 20 graus. Já no estado de São Paulo, o tempo continua bastante instável, com céu encoberto e chuva a qualquer hora. Apenas a faixa norte do estado que terá algumas aberturas de sol. No centro-oeste, máxima amanhã de 25 graus em Marília. Na área mais central de São Paulo, a máxima esperada é de 26 em Bauru e de 29 em São Carlos. E na faixa leste, máxima de 27 graus em Campinas. Na Grande São Paulo, a chuva de amanhã pode ser volumosa em alguns pontos e há risco de alagamentos. Até sexta-feira, o tempo continua igual, nublado com chuva a qualquer momento. Podem ocorrer temporais, mas de curta duração. Máximas de 25 e 23 graus. E no sábado, o sol aparece um pouquinho mais, mas mesmo assim a chuva não para. Máxima de 25 graus. Na Câmara dos Deputados, a oposição lança painel de assinaturas a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. O painel foi instalado no Salão Verde da Câmara e poderá ser assinado por todos os deputados que apoiam a causa. O objetivo, segundo os oposicionistas, é estimular outros parlamentares a se posicionarem e pressionar o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, a acolher um dos pedidos de impeachment. Cunha deve decidir sobre os pedidos ainda neste mês. Depois de quase 9 meses, a presidente Dilma Rousseff reconheceu o novo embaixador da Indonésia no Brasil. Em cerimônia no Palácio do Planalto, Dilma oficializou a atuação do embaixador da Indonésia, Toto Rianto. Em fevereiro, a presidente adiou o recebimento da credencial do embaixador em represália à execução de 2 brasileiros pelo governo indonésio. Marco Archer e Rodrigo Goulart foram condenados por tráfico de drogas e executados mesmo depois dos apelos da presidente. Após a recusa de Dilma em fevereiro, o governo da Indonésia chamou seu embaixador de volta, até que a situação finalmente se normalizasse. Além do representante indonésio, embaixadores de mais 21 países apresentaram hoje suas credenciais. O Conselho de Ética da Câmara adia a decisão sobre quem será o relator do processo que investigará o presidente da Casa, Eduardo Cunha. O presidente do Conselho, José Carlos Araújo, precisa escolher entre 3 deputados sorteados pelo Conselho. Esses deputados são José Geraldo, do PT, Fausto Pinato, do PRB e Vinícius Gurgel, do PR.
Ontem, o Conselho de Ética instaurou um processo para apurar se Cunha cometeu quebra de decoro parlamentar ao dizer que não tem contas na Suíça. Manifestantes jogam dinheiro falso na direção do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. O deputado dava uma entrevista quando um homem se aproximou e jogou notas falsas sobre ele e os jornalistas. É possível ouvir pessoas gritando "Fora PT". O homem foi preso pela Polícia Legislativa. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. O Conselho de Ética abriu processo contra o presidente da Câmara. A seu estilo, frase solta no meio da entrevista, Eduardo Cunha escancarou o recado. Tem mais ou menos uns 150 deputados, de 513, que respondem em processo no Supremo, disse ele. Na Lava Jato, são 29 empreiteiras e 14 grandes contratos investigados. Por hora, foco legal na Petrobras. São milhões de dados, documentos sobre relações das empreiteiras com clientes do Brasil e de dezenas de países. Quanto ao poder no Brasil, que encaminhamento se deu até agora ao conjunto dessa profunda tomografia? O que segue em mãos apenas do Ministério Público da instância inicial e da Polícia Federal? A relação das empreiteiras com governadores, prefeitos e parlamentares país afora está no DNA da política atual. Em 2014, doaram R$500 bilhão para políticos e partidos. Empreiteiros, seus arquivos, agendas e contas são monotemáticos, obsessivos com um tema só, a Petrobras? Ou, óbvio, tratavam de tudo e de todos? Então, cadê o resto? Como obriga a lei, demais crimes estão sendo encaminhados para o Ministério Público de seus locais de origem, os estados e municípios? Imagine-se teor e poder de tamanho estoque se só investigado e vazado quando os poderes já estiverem vivendo futuras disputas. Perceba-se o caso de Eduardo Cunha, poupado meses pelo silêncio ou omissão cúmplices, quando não aliado e apoiado por ruas, setores das mídias e panelas. Até que viesse o atropelamento pelo vazamento das contas suíças. Vazamentos ilegais. Jornalista busca, recebe vazamento, deve checar e, claro, publica a informação. Crime comete quem vaza. Viu-se a fúria de Gilmar Mendes contra o delegado Protógenes, contra o juiz Fausto e o MP, quando da prisão de Daniel Dantas. À época, ataques desse ministro, a espetacularização, excessos e supostos grampos ilegais da PF. Acusado de vazamento em 2008, o delegado Protógenes foi demitido agora em outubro, no mesmo mês em que, sob silêncio, vazamentos ilegais atropelavam Eduardo Cunha. Informações vitais e explosivas costumam definir guerras pelo poder, pelos poderes. Boa noite. 5 deputados da comissão da Câmara que aprovou a revogação do Estatuto do Desarmamento receberam doações de fabricantes de armas para se eleger. O presidente da comissão, Marcos Montes, do PSD de Minas, recebeu no ano passado R$15 mil da Taurus e mais R$15 mil da Companhia Brasileira de Cartuchos, a CBC. Esses dados são do Tribunal Superior Eleitoral. A Taurus, que é a maior fabricante brasileira de armas, nas eleições do ano passado doou quase R$900 mil a vários candidatos e partidos. A CBC doou mais R$1 milhão. As frutas da estação são uma alternativa para quem quer economizar nesses tempos de crise. E nas feiras livres, elas estão caindo no gosto dos consumidores. O pêssego está começando a chegar aos montes aqui na feira e, por isso, já está mais barato. Na semana passada, uma caixa dessas custava R$30, agora foi para R$20. A mesma coisa com a ameixa. Essa embalagem caiu de R$20 para R$15. São opções que podem substituir o morango, por exemplo, que está cada vez mais caro. Agora, o limão azedou de vez. Teve um aumento de 50% nesta semana, segundo o índice de preços da FIPE. É legal também ficar de olho na uva. Agora está no início de safra, então ainda está um pouco mais caro. Esse preço aqui, deve baixar bastante. Esse aqui é o mangostim. Já ouviu falar? Como estamos na época de colheita, é a aposta do Edson para chamar a atenção do comprador. Hoje está com preço bom. Costuma custar R$100 uma caixa ou até mais. Quanto que está hoje? R$30 uma caixa. Mas e o sabor?
Gostoso? Muito bom. É, mas em época de crise, tem muita gente que prefere não inventar moda e apostar nas frutas tradicionais para não gastar além da conta. Não vale a pena investir em fruta nova. Fruta sempre é da época, sempre é da temporada. A qualidade é melhor, o preço é melhor. Fruta exótica tem bastante variedade anunciada, só que não está compensando trazer por causa da crise. O pessoal não está comprando, o pessoal está preferindo o feijão com arroz, o básico, aquilo que está mais em conta, aquilo que está mais acessível. Mas é bom lembrar que sempre vale aquela velha tática de comparar preços e pechinchar. Você precisa negociar, tá? Senão não dá, do jeito que está hoje em dia não está fácil não. A produção industrial brasileira caiu 1,3% e tem o pior setembro desde 2002. Segundo os dados divulgados hoje pelo IBGE, é a quarta baixa seguida e mais uma vez foi puxada pela diminuição na produção de veículos. Em relação a setembro do ano passado, a retração foi pior, 10,9%, a maior desde abril de 2009. A alta do dólar colocou os comerciantes em estado de alerta e afastou os consumidores dos produtos importados. Com o freio no consumo, cada empresário usa uma estratégia para sobreviver à flutuação do câmbio. O vinho chileno acima dos R$40 dá lugar a um similar, não tão nobre, que sai por menos de 30. Vinho, uísque, azeite, todos importados que depois da alta do dólar entraram na dança da substituição. Azeite mesmo, a gente procura, você tem opções aí chilenas, argentinas. A troca por produtos mais baratos não é a única estratégia do consumidor. Muitos clientes também reduziram as compras. Porque é supérfluo, né? Às vezes é necessário ficar fora, né? Resultado, 20% de queda nas vendas nos últimos 3 meses neste empório aqui no centro de São Paulo. E olha que o repasse dos novos valores para o preço final, segundo o proprietário, está longe do dólar a R$4. O que a gente tem procurado fazer é negociar preço, tentar procurar as empresas que fornecem por um melhor preço no mercado. Então é pesquisa, buscar, ver aquela que não repassou todo o aumento do dólar e comprar. Um dólar na faixa de quanto? Na faixa de 3,20, 3,30, que estava na época ainda. O queijo importado, esse veio da Holanda, esse da França, o outro é português, mas eles têm ficado um pouquinho de lado aqui no Mercadão por causa da alta do dólar. O preço está bem mais salgado. E aí, o queijo nacional que tem feito sucesso. E para se ter uma ideia da diferença de quanto a pessoa vai ter que pagar por um mesmo pedaço de queijo, pelo menos no mesmo peso, aqui temos meio quilo de um queijo holandês e do queijo da Serra da Canastra. Aqui, R$ 84,00 e esse aqui, R$ 31,00. Aí, muita gente tem ficado mesmo com o mineirinho e tem feito um bom trabalho. É bem gostoso. A gente já está fazendo produtos de ótima qualidade. Não tem por que estar comprando produto importado. O cliente reclama, pede redução dos preços e chora, mas acaba comprando. E se reclama. Tudo muito caro. Mas dizem que sempre tem um lado bom. E nesse caso, se há algo positivo, ele está na gôndola do Fernando. É que os produtos nacionais estão deixando de ser minoria por aqui, em nome da satisfação em tempos de crise. Eu trabalhava com queijo brie francês, eu estou parando porque a venda caiu muito desse queijo, que vendia-se muito, se tornou muito caro, e eu estou trabalhando com brie nacional. Estou preferindo produção nacional, né? Os importados hoje está um pouco complicado da gente escolher. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Muita gente que está tentando registrar empregados domésticos para pagar INSS e FGTS não está conseguindo, como todo mundo sabe. O prazo para pagar as contribuições trabalhistas vencia nesta sexta-feira. Até ontem, o governo dizia, com a arrogância dos burocratas incompetentes, que não iria mudar nada. Agora há pouco, o governo arrumou uma solução. O ministro da Fazenda pediu e a presidente aceitou uma prorrogação do prazo de 30 dias. Você pode pagar agora o INSS e FGTS até dia 6 de dezembro. O prazo vai permitir que a gente não pague multa. Caso o governo não prorrogasse esse prazo e o empregador não conseguisse fazer e imprimir a guia de pagamento até dia 7, pagaria a multa de 0,33% ao dia de atraso.
Apenas neste ano, os trabalhadores domésticos passaram a ter direitos quase iguais a quem trabalha com carteira assinada. Trabalhadoras domésticas, pois a imensa maioria é de mulheres. Antes, eram pessoas legalmente discriminadas, uma selvageria institucionalizada. Agora que a mudança, enfim, era para valer, com o pagamento de direitos como o FGTS, o governo conseguiu fazer besteira em grande estilo. O empregador que queria cumprir a lei, pagar os direitos, não conseguia imprimir uma mera guia de pagamento, porque o site e-social funciona só de vez em quando, em especial no meio da madrugada. O que aconteceu? O governo até agora não fez a gentileza de explicar. O responsável pelo sistema é uma empresa pública, o SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados. Levou mais de 6 milhões de reais para fazer o serviço. Até agora, o SERPRO diz apenas que o sistema está instável por excesso de usuários. Aquela explicação burocrática que recebemos todas as vezes que uma grande organização pública ou privada quer nos enrolar sem ao menos um pedido de desculpas e muito menos reparação de tempo perdido e outros prejuízos. Foi essa arrogância, sem ao menos um pedido de desculpas, a atitude do governo até agora há pouco. Foi preciso haver escândalo nacional para o governo se mexer. Enfim, alguém vai ser punido ou vai ficar por isso mesmo. Boa noite. Segundo uma pesquisa Datafolha, 48% dos paulistanos reprovam a gestão da falta d'água feita pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB. E a maioria também desaprova as mudanças na organização das escolas públicas estaduais. De acordo com a pesquisa, 59% dos entrevistados são contra as mudanças na rede de ensino estadual e 28% são favoráveis. Na semana passada, o governo anunciou que vai destinar para outras áreas da educação 94 escolas estaduais. Com a reorganização, 311 mil alunos vão ser transferidos em 2016. Já com relação à crise hídrica, a gestão é reprovada por 48% dos moradores da capital paulista. No último levantamento, feito em agosto do ano passado, a reprovação era de 38%. 15% dos entrevistados consideram a gestão ótima ou boa e 35% regular. Sobre o nível de transparência do governo na crise hídrica, para 84% dos entrevistados, o governo fornece apenas os dados que interessam a ele. Esse levantamento ouviu 1.092 pessoas na cidade de São Paulo entre os dias 28 e 29 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos. A principal obra do governo de São Paulo contra a falta d'água, inaugurada no fim de setembro, está operando precariamente. A interligação entre os sistemas Rio Grande, no ABC Paulista, e Alto Tietê, em Suzano, no interior do estado, acabou causando alagamentos no município de Ribeirão Pires, na Grande São Paulo. Nossa equipe esteve em Ribeirão Pires no fim do mês passado. Segundo a prefeitura da cidade, por causa das obras de transferência de água da represa Billens para a represa Taiaçupeba, houve inundações que atingiram casas e empresas, no trecho que a água não passa por tubulação. Agora, a Sabesp faz obras no local. Enquanto isso, para evitar novas enchentes, apenas 1.000 litros por segundo dos 4.000 litros previstos da vazão estão sendo bombeados para o sistema Alto Tietê. Segundo a Secretaria de Recursos Hídricos, o sistema só deve voltar a operar com volume total daqui 15 dias, quando a obra para evitar alagamentos vai ficar pronta. Segundo a Secretaria de Recursos Hídricos, o órgão só tem registro de um caso de alagamento na cidade de Ribeirão Pires, na Grande São Paulo, no dia 8 de outubro. De acordo com a Secretaria, o problema já foi solucionado. O pessimismo da população da capital paulista diante da crise hídrica, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. E quem vai falar sobre o ânimo da população pela falta d'água é o secretário estadual do Saneamento e Recursos Hídricos, Benedito Braga, presidente do Conselho Mundial da Água e professor de Engenharia Civil e Ambiental da Escola Politécnica da USP. Benedito Braga foi presidente da ANA, a Agência Nacional de Água, por 9 anos. Obrigada, secretário, por estar conosco. Bom, pela apresentação que eu acabo de fazer do senhor, fica evidente para o nosso telespectador que o senhor tem as credenciais imprescindíveis para o enfrentamento dessa pior crise de água que estamos ainda todos enfrentando. O senhor já disse,
eu vi numa entrevista sua uma vez, que esse era um grande desafio profissional que o senhor tinha pela frente. Vencer esse desafio, secretário, está nas mãos de São Pedro ou do governo do estado? Está nas mãos do governo do estado. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com seus telespectadores. Tenho grande admiração pelo seu trabalho, que ouço desde os tempos do rádio. Obrigada. Muito bem. O que acontece? O governo de São Paulo tem dado todo o apoio à parte técnica que nós estamos trazendo. Com isso, nós iniciamos uma série de obras civis. Uma delas foi apresentada aqui, que tem alguns probleminhas que serão resolvidos rapidamente, que vão melhorar a segurança hídrica e que já estão melhorando a segurança hídrica. Então, isso aliado a um comprometimento da população com a solução desse problema, vai permitir que nós superemos esse período complicado. Mas comprometimento da população como? Não, eu quero dizer o seguinte, com o compromisso, desculpe, eu usei uma palavra errada, o compromisso da população em colaborar, em utilizar a água racionalmente. Lembra-se, nos tempos de abundância de água, há 4 anos atrás, nós tínhamos enchentes aqui no Cantareira, a população fazia a vassoura hidráulica, usava a água indevidamente. Hoje já não se faz mais isso, já não se lava o carro toda hora, as pessoas usam a água mais eficientemente em casa. Isso, acoplado aos trabalhos que nós estamos fazendo de aumentar a disponibilidade de água na região metropolitana, fez com que nós conseguíssemos superar a maior crise que já... Veja, quando você analisa os dados observados de chuva ao longo dos últimos 125 anos, nunca teve um ano tão complicado como 2014. O senhor falou, isso nos permite superar, nós superamos alguma coisa em termos de crise hídrica, porque eu confesso para o senhor, toda vez que a gente ouve falar do nível das represas ainda no volume morto, né, fica a impressão que não superamos, que nós temos possivelmente tempos difíceis ainda pela frente. Isso é um pessimismo ou é uma apreensão que procede? É realista, nós temos que estar atentos à situação que não é a melhor. O que eu quis dizer com superamos é porque se nós não tivéssemos feito esse trabalho que estamos fazendo desde o início do ano, nós poderíamos, nesse momento, ter uma situação de vários dias sem água, de uma forma generalizada em toda a região metropolitana. Então, o que eu digo que é superar é no sentido de que, se nós não tivéssemos tomado as atitudes que tomamos, nós estaríamos numa situação muito pior. Agora, então, secretário, eu vi o balanço do inverno de 2015 e achei interessante que foi o inverno mais chuvoso desde 2009. Achei interessante, nossa, né? Está começando a chover, coisa boa no inverno, época que não é de chuva. Mas, por outro lado, agora em outubro, vi também o balanço de outubro, que parece que houve só 1/3 da chuva que era esperada. Essa questão hídrica, o senhor está lidando com o imponderável todo o tempo? Olha, nós trabalhamos com estatísticas, com médias, não é? Existe um valor esperado em junho, julho, que é pequeno, porque, como você disse mesmo... Mas foi melhor. Inverno foi melhor, mas era um pouquinho melhor, né? Então, a média era 10, veio 15, 50% a mais. Mais ou menos como quando eleva o nível da Cantareira. Isso, elevou o nível da Cantareira 0,2. Isso, é pouco, muito. Não é? Bom, então, quer dizer, antes isso do que diminuir. Antes isso do que diminuir. Então, eu tenho, assim, uma visão de que nós vamos superar essa situação definitivamente ao longo dos próximos anos, não é?
com uma colaboração da população, que hoje já tem esta visão de economia de água, de uso eficiente, com as obras que nós já entregamos e aquelas que vamos entregar. Em 2017 vamos entregar a transposição do Paraíba do Sul para o Cantareira, 5,1 metros cúbicos por segundo. Nós vamos trazer água do Ribeirão São Lourenço na vertente da Serra do Mar, que tem bastante chuva, bastante água, 6,4 metros cúbicos por segundo para a região metropolitana em 2017. Então, nós estamos trabalhando nas emergências, mas nós estamos trabalhando também nas obras estruturantes, que vão estar aí para todo sempre. Agora, como é que o senhor entende uma pesquisa como essa do Datafolha que o Jornal da Gazeta acabou de mostrar, que mostra que quase metade da população desaprova a gestão do Estado na questão hídrica, e o senhor mostrando, né, o que estão fazendo e a perspectiva que o senhor tem de entrega de obras tão importantes. Por que metade da população não enxerga isso? Bom, talvez... O que acontece? Talvez seja em função de uma dificuldade de informar, e por isso eu acho uma oportunidade excelente de estarmos aqui prestando contas dos trabalhos que estamos fazendo, no sentido de que vamos superar essa situação. Agora, o que acontece? Na medida em que nós fazemos essa redução da pressão da água à noite para conter vazamentos subterrâneos nos condutos que carregam a água, para melhorar a eficiência do sistema, populações que estão em regiões mais altas, elas têm dificuldade com a pressão da água lá. Então, se elas não têm uma caixa d'água para superar esses períodos, tem problemas. E é nessas regiões que o Datafolha foi fazer a sua pesquisa, na Zona Norte, em regiões mais altas, onde esta sensação é muito mais proeminente. Percebe? Então, os dados que nós temos... Tem ou não tem racionamento, secretário? Não tem racionamento. Porque a população diz que tem. Essa história de que chega, 6 horas da manhã aparece a água. Vai até meio-dia, assim que me relataram, eu perguntei para várias pessoas. Vai até meio-dia. Aí depois a água é cortada, só volta às 6 horas da manhã do dia seguinte. Isso não é racionamento? Isto é um uso mais racional de um recurso escasso. Quer chamar isso de racionamento, chama. Mas não é Mas o Estado não chama. Mas né? veja, isso não é o tal rodízio. Veja, toda essa história semântica apareceu numa dada altura em que um conjunto de interessados queriam, porque queriam, que nós fizéssemos o tal rodízio. Ou seja, deixar 4, 5 dias sem água e 2 ou 3 dias com água. Certo, ano eleitoral, e havia tudo isso. Queriam que fizéssemos isso. Isso é o tal racionamento. Isso é o tal racionamento. Mas segundo o senhor que lida com isso, é ou não é racionamento? Não, o que nós estamos fazendo é uso racional do recurso escasso. Tem pouca água, você tem que usar ela de forma racional. Então você vai servir durante um certo período, a pessoa armazena, porque a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, impõe que cada domicílio tenha uma caixa de 500 litros. Mas a água tem que chegar na caixa. Né? A água chega na caixa. Ela vai com pressão? Vai com pressão na caixa. Vai com pressão na caixa, sim. Agora, nessas regiões mais altas, aí tem uma dificuldade. Aí tem uma dificuldade, sem dúvida. Mas, veja, ninguém está aqui dizendo que nós estamos vivendo num mar de rosas. Nós estamos superando o maior problema que já aconteceu na história do Estado de São Paulo. Lutando para superar. Lutando para superar. É isso. E olhando para o futuro, o senhor vê perspectiva de sucesso nessa busca de superação? Absoluto sucesso. Nós vamos sair dessa crise e você vai me convidar aqui daqui a um ano para a gente conversar e você ver que nós teremos saído com a mobilização da população, com o trabalho sério que nós estamos fazendo no governo de São Paulo. Está agendado daqui a um ano. Fechado. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. Gamberini.
Um avião de carga de fabricação russa caiu no Sudão do Sul. 41 pessoas morreram. O porta-voz da presidência informou que 3 pessoas que estavam a bordo sobreviveram, entre elas um bebê de menos de 1 ano. O quadrimotor Antonov 12 caiu sobre uma aldeia pouco depois de decolar do aeroporto da capital, Juba. Partes da cauda e da fuselagem se espalharam no rio Nilo Branco. O governo do Sudão afirmou que 18 pessoas estavam a bordo, 15 morreram. As outras vítimas estariam no solo. A causa mais provável da queda seria uma falha no motor. O Serviço de Inteligência americano afirma que a explosão de uma bomba é a mais provável causa da queda do avião russo no Egito. O artefato, segundo a agência, teria sido colocado no avião pelo Estado Islâmico ou por facções aliadas aos terroristas. 224 pessoas morreram. De acordo com informações obtidas pela CNN com um oficial militar americano, ainda não há uma conclusão formal das investigações, mas tudo indica que o dispositivo foi plantado nas bagagens ou em algum lugar dentro do avião. A avaliação foi realizada a partir de relatórios oficiais do Serviço de Inteligência americano feitos antes do acidente de sábado. Ainda de acordo com a fonte, havia sido registrada movimentação suspeita no Sinai, que chamou a atenção dos oficiais, mas nada que apontasse para um possível ataque terrorista. 4 pessoas são esfaqueadas em Universidade dos Estados Unidos. O suspeito foi morto pela polícia. O ataque aconteceu por volta das 8 horas da manhã de hoje, horário local, em um dos campos da Universidade da Califórnia, na cidade de Merced. 2 dos feridos foram transportados de helicóptero a um hospital e os outros 2 foram tratados no local. As aulas foram canceladas e, pelo Twitter, a universidade informou que nem todas as vítimas eram estudantes da instituição. A identidade do homem morto pela polícia não foi informada. Você vai ver a seguir: a erupção de um vulcão na Indonésia fecha aeroporto de Bali e cancela 700 voos. E José Maria Marinho, ex-presidente da CBF, se declara inocente em corte americana. Marinho chegou ontem a Nova York e está preso em casa. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o make-up anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. E make-up anti-sinais. A evolução no tratamento de beleza. Ei! Mãe, corre! Vem conhecer o... Osvaldo? Meu noivo, Osvaldo. Foi assim que você escolheu com quem se casar? Sem informação é difícil escolher a pessoa certa. Plano de saúde também. Por isso é tão importante conhecer os planos, seus direitos e ler o contrato antes de fechar negócio. A ANS, há 15 anos, a agência reguladora de planos de saúde do Brasil. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. A minha Casper é comunicação. É teoria, é prática, é oportunidade de estágio. É a melhor localização. Essa é a minha Casper. E você, qual Casper você é? Prevenir é melhor do que remediar. Sempre! E você pode contar com a gente tirando suas principais dúvidas para manter a saúde em dia e ter mais qualidade de vida. TV Gazeta. Bom te ver sempre bem. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o make-up anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. E make-up anti-sinais. A evolução no tratamento de beleza. Vamos direto para as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso.
José Maria Marinho, com a maior cara de pau, se declara inocente em corte americana. O ex-presidente da CPF já está preso em casa em Nova York. Já era esperada, Gamberini, essa estratégia de defesa. Jurar inocência. Aconselhado pelos advogados, Marinho não deve deixar o apartamento que tem na Quinta Avenida. Na primeira audiência com a Justiça Americana, Marinho se declarou inocente das acusações de prática de extorsão, fraude e lavagem de dinheiro. Ele é acusado de participar de um esquema de corrupção que envolve a venda de direitos de transmissão de torneios no Brasil e também na América do Sul. Marinho, que ficou 5 meses preso na Suíça, pagou uma fiança de 15 milhões de dólares. Por determinação do juiz, ele deve cumprir prisão domiciliar. O ex-dirigente deixou a audiência sem falar com os jornalistas. Ele deve ser ouvido novamente pela Justiça Americana no dia 16 de dezembro. Bom, o Marinho provavelmente não sai mais dos Estados Unidos, né? Pelo menos ele está em prisão domiciliar, que convenhamos, se comparado ao estado dele lá em Zurique, é um pouco melhor. Está lá no apartamento dele, de frente para a Quinta Avenida, mas ainda assim o constrangimento é muito grande. Tem lá a tornozeleira, não pode sair sem dar menor satisfação, no máximo para comprar remédio, algum produto de Interessante, você falou em constrangimento. O Marinho foi governador durante a ditadura. Era vice de Maluf e assumiu o governo. Quando ele era deputado, ele delatou Vladimir Herzog, que foi assassinado pela ditadura. Ele enriqueceu no governo. Ele enriqueceu muito tempo atrás. Ele não enriqueceu agora na CBF. Quando ele foi para a CBF, ele já era rico. Claro. Então, o que está acontecendo com ele é decorrência da história dele. Ele é um homem execrável. Ele era amigo do Fleury, o maior torturador que a ditadura teve. Então, né? Sem falar no episódio da medalha que ele pegou. Que roubou a medalha na frente de todo mundo. Tem imagens, isso em qualquer televisão. A gente pode mostrar amanhã, se for o caso. É execrável. É verdade. A Liga dos Campeões da Europa teve o complemento da 4ª rodada da fase de grupos nesta quarta-feira. Destaque para os jogos dos favoritos Barcelona, Bayern de Munique e do agora em crise Chelsea de José Mourinho. O time catalão levou a melhor sobre o Bate Borisov por 3-0. O Neymar marcou 2 gols. O time alemão, comandado por Guardiola, derrotou o Arsenal por 5-1, enquanto o time londrino abafou um pouco a crise ao derrotar o Dinamo de Kiev por 2-1. O brasileiro William, ex-Corinthians, fez o segundo gol do Chelsea. Fez o segundo gol. Exatamente. Parabéns. Vamos falar um pouco do Campeonato Brasileiro. O jogo do Corinthians foi mesmo mantido para sábado pela CBF. Havia a expectativa de alteração para o domingo, para que em caso de conquista de título houvesse a possibilidade de festa em campo com direito à volta olímpica e tudo mais. Para o Corinthians ser campeão, já neste final de semana, tem que vencer o Curitiba e torcer por um tropeço do Atlético Mineiro diante do Figueirense em Santa Catarina. Ô Renato, com essa campanha brilhante do Corinthians, é de certa forma broxante comemorar o título, possivelmente domingo no sofá? Como eu falei, que não é broxante porque não tira o brilho, né, de uma campanha como essa. Mas claro que a gente queria levantar a taça junto com o torcedor ou assim que acabar o jogo. Mas, como eu falei aqui, eu acho que de repente eles não acreditavam numa vitória nossa sobre o Atlético e não colocaram a data dos 2 jogos no mesmo dia. Festa no sofá. Como é que é? Festa do sofá. Festa do sofá. É isso aí. Obrigado, Celso. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Estela. Primeiro-ministro da Romênia renuncia ao cargo depois dos protestos em massa, depois do incêndio numa boate da capital. O primeiro-ministro da Romênia, Vítor Ponta, disse esperar que a entrega do mandato dele satisfaça as exigências dos manifestantes. Ontem, mais de 20 mil pessoas fizeram protesto na capital, Bucareste. Eles diziam que a corrupção no governo foi a causa do incêndio numa boate no fim de semana, em que morreram mais de 30 pessoas. Segundo testemunhas, houve falha de segurança na boate. Vítor Ponta vinha sendo pressionado a renunciar desde antes do incêndio. Ele era primeiro-ministro desde 2012 e está sendo julgado por evasão fiscal e lavagem de dinheiro. A erupção de um vulcão da Indonésia provocou o fechamento do aeroporto da ilha de Bali e também o cancelamento de 700 voos.
O vulcão Monte Rinjani, na ilha de Lombok, está expelindo cinzas desde o fim de semana. Os tremores são contínuos e ainda é alto o risco de mais erupções. Os aeroportos internacionais de Bali, Lombok e do resort Gurahai devem ficar fechados até amanhã de manhã. Existe o perigo das cinzas vulcânicas serem sugadas pelas turbinas do avião, o que causaria perda de impulso e falha nos motores. O Rinjani é um dos 130 vulcões ativos na Indonésia. Os presidentes da China e de Taiwan vão se encontrar pela primeira vez em 66 anos, desde o fim da Guerra Civil Chinesa. O presidente da China, Xi Jinping, e o de Taiwan, Ma Ying-jeou, vão se reunir no sábado em Singapura. O porta-voz de Taiwan afirmou que não vai ser assinado nenhum acordo, nem vai ser divulgado o comunicado conjunto. Já a agência de notícias oficial chinesa Xinhua apresentou o encontro como uma etapa histórica nas relações entre as partes. Os dois lados afirmaram que Ma e Xi devem apenas trocar opiniões sobre assuntos bilaterais. O governo taiwanês tem tentado melhorar as relações com Pequim, assinando acordos históricos em negócios e turismo, mas não teve progressos no campo político. O governo comunista da China considera a ilha uma província separatista que precisa ser reintegrada ao país. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Voltamos amanhã às 7 da noite. Boa noite e até lá. Hoje, 11h30 da noite, Conectados discute a polêmica por trás da troca de fotos íntimas pela internet.